Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, domingo, dia 10 de julho, vamos lá preparar a nossa semana do dia 11 a 15, né? Vamos ter uma semaninha cheia aí para trabalhar. Então, nós vamos fazer o nosso Boas da Semana, que é uma seleção de alguns ativos que vão para a planilha de Swing Trade daquelas pessoas que são assinantes, mas que eu trago para vocês aqui para que vocês possam acompanhar e avaliar ao longo da semana, tá bom? Vamos lá então fazer o nosso Boas da Semana com algumas oportunidades no gráfico diário e também algumas no gráfico semanal. Vamos nessa aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso canal, começando a conhecer o conteúdo, seja muito bem-vindo. Eu já te convido aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar sempre marcado lá a opção Todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, você vai ser notificado e você pode participar conosco, interagindo aqui, acompanhando, fazendo perguntas, né? Solicitando análise de algumas ações. Sempre isso é legal pra caramba para a gente poder trocar esse olhar para o gráfico aqui, tá bom? E para você que já é o nosso assinante, parceiro, cliente, amigo aqui, meu muito obrigado sempre. É por vocês, com vocês que nós fazemos esse trabalho aqui. Pessoal, o canal aqui é dedicado sempre a mostrar análise gráfica, análise técnica, né? Com vistas a transformar os nossos investimentos sempre num olhar um pouco mais de médio prazo, né? Quando eu falo de swing trade aqui, eu falo de alguns dias ou algumas semanas, naquelas operações que não alavancam o nosso capital, mas que podem fazer valorizar sobremaneira, né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir extrair do mercado financeiro o maior potencial que ele puder nos dar nos movimentos de alta, facilitando assim a nossa vida, olhando para o gráfico e principalmente rentabilizando o nosso capital, coisa que nenhum banco vai falar para você fazer, né? Nenhuma aplicação financeira vai te dar. Então, o olhar nosso é sempre esse, é o gráfico informando para nós o melhor momento de entrada, para a gente acompanhar o movimento de alta e pegar essa pernada aí, algum percentual dele, tá? Olhando sempre sob a ótica da análise técnica, para gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, pelo menos nesses programas aqui de fim de semana, né? Que é o Sábado em Ação e o Boas da Semana, tá? O Boas da Semana eu faço tirando alguns ativos, né? Eu faço uma extração aqui, uma seleção de ativos da planilha do Swing Trade que vai para os assinantes, que aliás já foi para os assinantes. Hoje de manhã, por volta de 9 e pouquinho da manhã, o pessoal já recebeu essa planilha e eu faço um corte lá, extraio alguns para vocês acompanharem aqui. Ó. A planilha é essa aqui, pessoal. Ela vai assim para o pessoal. Eu coloco lá alguns ativos para eles entrarem, o ponto de entrada, o ponto de stop, os alvos 1, 2 e 3, e aqui na frente nós vamos ter algumas informações relacionadas ao quanto de stop loss por ação, percentual de stop loss caso aconteça, e aí os alvos caso a gente consiga o nosso retorno previsto, tá? E é claro que durante a semana eu vou monitorando isso, vou informando o pessoal aqui se o trade foi ativado, se não foi ativado, se já estopou, se atingiu o alvo 1, e assim vai, tá bom? Então nós temos esta semana 4 oportunidades para o gráfico diário, são poucas para o gráfico diário, mas para o semanal são algumas importantes aqui. Nós temos 13 oportunidades para o semanal, tá bom? Então, trouxe algumas delas para vocês aqui, para que a gente possa colocar para vocês entenderem como é o modelo de avaliação do meu sistema, né, do modelo Viver de Trade, e para que vocês também possam acompanhar durante a semana, tá? Vamos lá então, vamos começar? As primeiras oportunidades eu trago para o gráfico diário, vamos lá. Primeiro vamos olhar o Ibovespa, né? Como que fechou o Ibovespa na sexta-feira? Tivemos um movimento de alta na quarta, na quinta, e na sexta-feira ele ficou dentro das médias de 9, que estava aqui para baixo, e 21 acima, tá vendo? A minha média de 9 exponencial é essa rosa, e a 21 aritmética é essa amarela. Então, ele ficou dentro desse range, ficou batendo ali o dia todo, né? Então, ele fez um inside bar. Ó. O inside bar é quando, praticamente um inside bar. A máxima passou a máxima do dia anterior aqui, ó. Então, não foi um inside bar. Já retiro o que eu disse. O inside bar é quando nós temos uma barra dentro da outra. Não foi o caso, tá? Mas o dia ficou bastante nervoso na sexta, foi para cima, para baixo e fechou negativo. Na semana, o Ibovespa fechou positivo. Tivemos uma segunda semana positiva, após 4 semanas de queda consecutiva, mas ainda não é um sinal de tendência de alta. É simplesmente um toque numa região de suporte que talvez possa subir. Precisa entrar volume, né, financeiro, dinheiro, para que o Ibov suba e, claro, com ele leve os outros ativos. Mas, muito bem, olhando o Ibov é uma coisa, nós estamos avaliando ativos
individualmente. Então, avaliando ativos individualmente, nós temos boas oportunidades, tanto no gráfico diário quanto no semanal. Vamos começar pelo diário, então? Primeira oportunidade que eu trago para vocês aqui pelo gráfico diário é a Cielo, Ciel 3. Vou colocar aqui no semanal, ó. Então, do lado, aqui nesse gráfico maior, nós temos o gráfico diário, do lado direito superior aqui eu tenho o semanal, e embaixo aqui o gráfico mensal, tá? Então, os três tempos gráficos estão apontando para cima, mensal apontando para cima, observem, ó, já fez a reversão da tendência, o semanal também está apontando para cima, e o nosso indicador de swing trade já entrou na operação, e o gráfico diário também apontando para cima. Então, o que é que nós estamos vendo aqui em Cielo, né? Um candle de convicção na sexta-feira, forte, uma pancadinha, começando o movimento após um power breakout aqui, né? Subiu, lateraliza, o volume vai diminuindo, diminuindo. Quando passa 2/3 da lateralização, você marca a máxima desses 2/3, ó, e já rompeu na sexta-feira, tá? E agora já temos um candle de impulsão partindo da 9, então dá para entrar ainda na Cielo. Entrada da Cielo, R$ 4,13, aliás, 4,14, né? 1 centavo acima da máxima. O stop em 3,89, primeiro alvo 4,21, segundo alvo 5,10, terceiro alvo 5,49. Quando eu falo para vocês alvo 1, alvo 2, alvo 3, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, é porque há pessoas que fazem entradas maiores do que um lote mínimo, né? Um lote mínimo são 100 ações. Vamos supor que você compre 1.000 ações de Cielo. R$ 4,10 ela fechou na sexta, então 4,14 você vai entrar. Então você vai precisar de quanto? 1.000 ações. R$ 4.000, certo? Então vamos colocar aqui, ó. 4.100 e pouquinhos reais. Quando chegar no alvo 1, você vai vender 1/3 dessas ações. Então, dessas 1.000, eu vou vender 300 e pouquinho. Lá no segundo alvo, eu vendo mais um pouquinho, vendo mais 1/3. E aí eu deixo o residual para buscar o terceiro alvo e trago meu stop lá para o alvo 2. Caso aconteça dele voltar um pouquinho, ele vai voltar, mas você vai sair no lucro ainda, tá? E caso ele vá para o alvo 3, você garante a máxima pernada dessa operação com lucro no bolso, né? Caso a gente consiga chegar no alvo 3 em Cielo, ela vai dar uma operação de 33%, pessoal. Então, é bastante coisa, por isso que a gente vai liquidando parcialmente, tá bom? Então, primeira oportunidade no semanal, aliás, no gráfico diário, Cielo, um gráfico bastante bonito, tá? Segunda oportunidade no gráfico diário, deixa eu ver o que eu tinha separado aqui, é um fundo imobiliário, MXRF11, tá? Ó, fundo imobiliário também fazendo o mesmo movimento, tá vendo? Já está rompendo o topo anterior, MXRF11, fundo imobiliário que você pode comprar de uma em uma, certo? O valor da cota está em 9,72, o fechamento da sexta-feira, mas a nossa, aliás, 9,72 isso, a máxima foi 9,73, o ponto de entrada é 9,74, tá? Ponto de ativação do trade 9,74. Se ele fizer isso aqui, ele vai fazer mais um pivôzinho de alta no gráfico semanal, certo? Então, 9,74 é o ponto de ativação, o stop está lá em 9,50, alvo 1, 10,11, alvo 2, 10,34, alvo 3, 10,73. Pessoal, um parênteses aqui quando eu falo de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, a gente está falando de uma operação ou de um investimento para longo prazo, mas bastante longo. Estou falando para um horizonte de 30 anos, 40 anos. Então, quando eu falo de fundo, eu sempre coloco aqui alvo 1, 2 e 3, stop, mais a título de estatística. Mas, olhando para o fundo imobiliário, eu quero que você avalie isso como um horizonte de aposentadoria, para você viver de renda. Esse fundo, para que você tenha uma ideia, MXRF11, ele paga mensalmente um valor, um percentual sobre o capital investido de 1,03%, isento de imposto de renda. Tá? É um fundo imobiliário que trabalha com recebíveis imobiliários, então ele compra títulos a receber do mercado imobiliário, tem uma média de avaliação dos usuários de 3 estrelas, quer dizer, um bom fundo, representa 2,06% do IFIX, ou seja, tem uma certa representatividade no índice e paga 1,03% ao mês isento de imposto de renda. Então, considere isso como um investimento de longo prazo para você viver de renda lá na frente, tá? Você tem duas formas de ganhar dinheiro num fundo imobiliário. Uma, na valorização do ativo, ou seja, valorizou o fundo, aquilo que você aplicou também valoriza. Imagina que você tivesse comprado um ativo aqui embaixo, ele já teria valorizado praticamente 10%, tá? Em um mês.
certo? Nesse período aqui, um mês ele valorizou 10%. Então você ganha duas vezes, uma na valorização do fundo e outra no valor pago mensalmente para você. Tá? Então fica aí para vocês avaliarem e vocês começarem a colocar na cabeça essas possibilidades de investir a longo prazo, tá certo? Vamos lá que no gráfico semanal tem mais oportunidades, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ontem no nosso Sábado em Ação, teve bastante gente que já perguntou para a gente aqui sobre o próximo treinamento de imersão em mentoria, tá? E aí eu falei com eles, o pessoal gostou da data e nós já estamos programando então a próxima turma do programa de imersão em mentoria para o mês de agosto. Então olha aqui, ó, a primeira fase, né? A fase da imersão e a parte teórica, conceitual e prática da análise técnica, dias 27 e 28 de agosto, das 9 da manhã às 19 horas, lá na sede da BS Investimentos em São Paulo, tá? Vila Olímpia, ao lado do shopping Vila Olímpia, super tranquilo de chegar ali. Então, primeira fase, esses 2 dias, completaremos 18 horas. Essa turma anterior aí, a turma de semana passada, foi 20 horas, ficamos até 8h30 da noite no domingo lá. E depois a mentoria, a fase de mentoria, que é a segunda fase, do dia 5 de setembro até o dia 3 de outubro. Encontros semanais, às segundas-feiras, para nós fazermos as nossas mentorias de modelagem do sistema de vocês, tá bom? O link que para vocês começarem a olhar isso aqui está aqui embaixo, então eu vou deixar para vocês o link aqui. Vocês clicando no link, vocês vão abrir esta página e vocês vão ver todo o programa, tá? Tudo que consta no programa está aqui embaixo, ó. Que vai ser abordado, como vai ser abordado, setups nós vamos explicar, como a gente usa esses setups, vamos falar um pouquinho de Fibonacci, isso aqui é muito interessante, gerenciamento de risco e gestão de capital, tá? É muito importante, vocês tenham ciência disso, que isso aqui vai fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para conhecer o programa, entender como funciona, o endereço está aqui embaixo, ó, Rua Gomes de Faria, 1510, ali na Vila Olímpia, facinho de chegar, fim de semana ali é uma sossego do total, não tem movimento nenhum, então é muito tranquilo, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, clica aqui, quem tiver interesse, já está disponível para fazer inscrição. Corre, porque no presencial são só 10 vagas, porque nós temos um limite ali na sala, né? Então aproveita que já estamos longe ainda, mas não deixa para a última hora não, tá bom? Vamos lá então, turma. Gráfico semanal agora. Quais são as oportunidades? Vamos lá. Primeira oportunidade que fazia tempo que não aparecia aqui, ela apareceu pouco na nossa relação aqui, ó. A Curi 3. A Curi 3, se eu não me engano, ela é uma empresa do setor imobiliário. Deixa eu ver. Tem um site que eu uso aqui para poder fazer, para ver o que é cada ação, né? Do que se trata cada empresa. Acho que, se não me engano, é Bullrun. Isso mesmo, bullrun.com.br. Ó. Se você clicar bullrun.com.br, você vai entrar num site onde você pode avaliar os ativos. Ó. Tá vendo aqui? bullrun.com.br. Curi 3, a gente vai dar um enter aqui e ele vai trazer para nós do que se trata essa empresa. Ó. Tá vendo? Curi 3. O preço da ação, a taxa de crescimento da empresa aqui, como é que está, o setor de atividade, ó. Somos uma empresa, uma companhia com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, ó, enquadrados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. Tá? Então ela trabalha no setor de construção civil e aqui do lado direito, do lado esquerdo, tem as empresas que competem com ela, né? Quem competem não, mas que são do mesmo setor. Aqui tem vários indicadores de fundamento da empresa e aqui alguns gráficos, ó. Receita da empresa, lucro da empresa, margem líquida. Então tem bastante informação se vocês quiserem conhecer, ó. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre. Então a empresa está fazendo caixa, né? Patrimônio líquido, ativos da empresa versus passivo, ó. Tem mais ativo do que passivo. Interessante, né? Dividendos da Cury, ó, tá vendo? 50 e poucos centavos por ação, 57 centavos. É uma empresa que paga dividendos. Então tem várias informações interessantes aqui sobre a Cury, tá, pessoal? É só acessar esse site aqui, ó, bullrun.com.br. Vamos lá, então? A Cury 3. Por que ela veio para a nossa planilha aqui no gráfico semanal? Porque ela está desenhando aqui uma cunha, rompeu essa cunha com um candle de convicção, um maruboso, né? Um candle forte, deixando para trás todos os outros candles de tamanho intermediário, com um bom volume, o estocástico lento já está virando para cima, né? Bonito movimento aqui, rompendo 9, rompendo 21 no semanal, e no diário ó, ela fez vários movimentos de alta essa semana, ó.
A semana inteira ela subiu, só a segunda-feira que ela deu uma quedinha, mas terça, quarta, quinta e sexta subiu forte. Entrando o volume no ativo, no gráfico semanal, inclusive, né? Observem aqui que tem uma barra grande de volume, ó, então bem maior do que aqui atrás. O que é que nós estamos vendo então em Curi 3, né? Vamos lá, entrada em Curi 3, 7,26, 1 centavo acima da máxima da sexta-feira, que foi o fechamento, aliás. O stop está em 5,80, primeiro alvo 7,69, segundo alvo R$ 8,00 cravado, terceiro alvo 9,60, tá? Temos que ter cuidado que tem uma média de 80 que está sendo formada agora aqui, que pode ser uma barreirinha aqui, tá bom? Mas, via de regra, como ele está começando a calcular agora, vamos buscar os alvos que nós determinamos ali, tá bom? O papel começou a andar bem, fez uma cunha, tá bonito, e agora tende a andar, tá certo? Vamos lá, né, pessoal? Então, primeira oportunidade no gráfico semanal. Segunda oportunidade no gráfico semanal, hipermarcas. Hipermarcas está fazendo um lindo movimento também, fez uma pernada de alta, lateralizou um pouquinho, veio buscar a média de 9, subiu de novo, volta a buscar quem? Buscar a média de 21, ó. A 21 subindo no semanal, retinha, agora ela já encosta no preço, a 9 faz uma virada para cima, então nós temos um 9,1 de compra, com ponto contínuo de compra, e deixa eu ver se ele fez 1, 2, 3 de compra também. 36,43, 36, 37. Fez. Nós temos também aqui um 1, 2, 3 de compra. O que é o 1, 2, 3 de compra, Henrique? Que você toda hora fala. 1, 2, 3 de compra é quando nós temos uma formação que temos uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta. Então ela faz um fundo, ela faz um fundinho aqui, ó. Tá? Então nós temos 1, 2, 3 de compra, e quando acontece 1, 2, 3 de compra desse jeito aqui, nós temos um outro padrão de candle formado por esses dois candles aqui, ó. Tá? Que quem fez o treinamento com a gente lá sabe como operar esse padrão. Além disso, nós temos um ponto contínuo de compra, que é quando o ativo dá uma pernada e volta na 21, a 21 subindo, ó, tá vendo? Ponto contínuo de compra. Então nós temos vários elementos aqui que justificam uma nova entrada. E, além disso, nós temos um indicador de swing trade do Henrique, o indicador Viver de Trade Swing, que também está em azul já. O azul é o Viagrinha, né? E vai fazer subir, ó. Toda vez que ele fica azul, ele está se preparando para uma operação. Quando ele fica verde, ele já está na operação. Olha só que bonito aqui, ó. Aqui atrás, quando deu essa viradinha de azul, ó, ele chegou a pegar 29%, volta, pega mais 13, quase 14, volta e agora está azul de novo. Ó. Então, o Viagrinha aqui está funcionando para fazer subir, tá? Entrada em hipermarcas no rompimento dessa máxima aqui, 40,55. O stop está lá em 36,35. Primeiro alvo, 42,63. Segundo alvo, 44,16. Terceiro alvo, 49,45. Tá bom? Então, tá lindo demais também a hipermarcas. Já deixou essa tendência curta de queda para baixo, já fez pivô, já subiu, agora está começando a buscar novos limites aqui, ó, e renovando máximas, tá, pessoal? Aqui ela rompeu um topo anterior, agora ela está vindo buscar, ó, na região de topo, que era resistência, agora vai virar um suportezinho e nós vamos embora para cima, tá bom? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Próximo ativo no semanal, então, quem é? É a Multiplan. Multiplan, uma empresa de shopping centers. Os shoppings começaram a se reaquecer, né? A ter um movimento de novo interessante. Então, Multiplan fez quase o mesmo desenho de hipermarcas, né? Rompe uma tendência de baixa, rompeu a média de 200, aqui que era uma resistência, e veio testar 200 como um suporte. Olha só que legal. Deixando para nós também, mais uma vez, um 1, 2, 3 de compra. Olha lá. Temos de novo um 1, 2, 3 de compra aqui, turma. Ó, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E aqui, quando nós temos esses dois candles, formou-se o padrão novamente. Um padrão de candle perfeitamente operável, em tendência de alta, então é lindo, tá? O que mais nós estamos avaliando fora isso? O estocástico lento já veio buscar uma região de sobrevenda e começa a subir. E o nosso MACD, que também é um rastreador de tendência, né? Já mostrando para nós que já está ganhando força de novo na área da compra, né? Então indica que possivelmente nós teremos uma pernada de alta. E para confirmar tudo isso, o nosso indicador de swing trade também está no Viagrinha, está azul. Isso quer dizer que, ao romper a máxima, temos uma possível entrada de pernada de alta, tá? Só olhando para trás aqui, como é que nós avaliamos esse indicador nos últimos tempos, ó. Chegou a dar 20%,
Aqui deu uma operação menor de 5%, aqui já deu uma operação maior de mais 20%, aqui deu uma operação maior, um pouco menor de 11%, mas ó, em média ele dá operações interessantes em hipermarcas no semanal pelo indicador. Ó, 30%, 11%, tá vendo? No semanal, hein? Olha só, pessoal. 23%, tá vendo? Então, é um ativo que quando anda no semanal, ele dá operações em média de 20%, ó, no semanal. Média, tá? Não estou falando exatamente, ó, números absolutos, mas em média, a gente somar tudo aqui, que talvez dê 20%. Olha essa pernada aqui, que lindo, ó. Essa foi bem maior, ó. Deu uns 40% a 50%, olha lá, ó. 40%, ó, 38%, aqui 18%, tá vendo? Então, na média, ele vai andar próximo a 20% aí. Interessante, né? E agora o que nós estamos enxergando aqui? Ó? Partindo da 200, partindo da 80, 9 e 21. Todos os indicadores, todas as médias estão juntas. Tá vendo? Então nós temos aqui um 9,1 de compra no semanal. Por quê? A 9 estava caindo, este candle verde foi responsável por fazer ela subir, tá? Um ponto contínuo de compra, porque o papel sobe e vem buscar a média de 21, com a média de 21 subindo. Além disso, a 80 está aqui embaixo dando um suporte, e a 200 também está paradinha no meio aqui, o preço já rompeu e já está lá em cima. Além disso, estocástico lento virando para cima e o MACD também. Então, olha quantos elementos a gente avaliou para poder fazer essa entrada, tá? Então, Multiplan, entrada em 24,87, o stop 21,97, é um stop um pouquinho mais longo, porque nós estamos vendo essa barra grande no semanal. Primeiro alvo 26,01, segundo alvo 27,52, terceiro alvo 31,45, tá? Então você vai fazendo liquidações parciais até chegar no segundo alvo. Chegou no segundo alvo, você traz seu stop lá para o alvo 2, né? Então você vai pegar o teu stop que estaria aqui embaixo, por exemplo, e caso vá para o alvo 2, eu vou pegar e vou trazer lá em cima. Meu stop vai aqui em cima, por exemplo, tá? E aí depois eu deixo caminhar até o alvo 3. Você já protege a operação e já ganha aí 8%, 10%. Deixa eu ver quanto é que vai dar no alvo 2 aqui, hipermarcas. Até o alvo 2 você já vai garantir 9% na operação, tá? Se ela bater lá no alvo 3, 22%, tá bom? E para terminarmos o nosso gráfico semanal, nós temos mais um fundo imobiliário. Olha que bonito aqui, ó. Outro desenho muito legal, pessoal. O ativo sobe, vem buscar uma região de média de 21 de novo, no gráfico semanal, batendo e deixando um candle comprador fechando na máxima. Então isso é bastante legal, porque eu gosto de ver isso como uma troca de polaridade. O que é a troca de polaridade? A gente tinha nesse movimento aqui, nós tínhamos nesse movimento aqui os compradores dominando, certo? Chegou um momento que os vendedores entram na parada e jogam o preço para baixo. Então, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aqui teve uma tentativa dos compradores, mas frustrou. Quinta semana, sexta semana. Depois de 6 semanas de queda, nós temos um atingimento de média, chegamos perto da média do preço, e aí os compradores falam, bom, agora aqui é uma região que nós vamos querer fazer o preço subir. E aí há uma inversão. Os vendedores saem da briga e entram agora no domínio os compradores, fazendo com que um preço suba, feche na máxima e a média de 9 ó, já vire para cima de novo. Então nós vamos ter aqui de novo 9,1 de compra. Além disso, ele também é um ponto contínuo de compra, porque ele vem buscar 21 e deixa um candle comprador. Mais um elemento aqui, ó, outra vez, 1, 2, 3 de compra, quando ele faz a mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, com o inside bar, né? E o estocástico lento virando já para cima, tá? Lembrando que fundo imobiliário você pode comprar de uma a uma, estamos falando em cotas, né? Então você compra uma cota, 2 cotas, é unidade, não precisa comprar lote, e você vai deixando isso para a sua aposentadoria. Este fundo imobiliário, RZTR11, é um fundo do agronegócio, tá? Ele investe em fazendas. Eu estava olhando aqui, tem inúmeras fazendas, tá? Ele é um fundo de 2020, é recente esse fundo, representa hoje 1,33% do índice dos fundos imobiliários, tem média de usuários de avaliação de 4 estrelas, tá? Então é muito bem avaliado pelos usuários e está pagando por mês 1,25% daquilo que você investiu, isento de imposto de renda, tá certo? Então, considere isso como um investimento a longo prazo. Agronegócio é o negócio do futuro, porque o Brasil é a fazenda do mundo, né? Tem inúmeras fazendas envolvidas nesse fundo. Eu vou até falar para vocês quantas são aqui, ó. Vou até contar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fazendas aqui, totalizando, deixa eu ver quantos mil metros quadrados. Nossa, são milhões de metros quadrados aqui. Cada fazenda tem 16 milhões, 33 milhões de metros quadrados, 6 milhões, 25, 122 milhões, uma no Piauí, 15 milhões, 24 milhões, 7 milhões, 7,750, 72, 20 milhões. Tá? A maioria das fazendas, Mato Grosso, Goiás e região central do país, né? Bahia, Piauí tem uma, Maranhão tem uma, Bahia tem uma, Mato Grosso tem acho que 3, Goiás tem 3, então tem várias opções aí, tá? Então, empresa do agronegócio, que você pode aportar e trabalhar com capital a longo prazo para receber mensalmente, para você ficar tranquilo na sua aposentadoria, tá bom? Entrada em RZTR11. Deixa eu ver o ponto de ativação ali, vamos lá, RZ, R$ 100,26, ou seja, 1 centavo acima da máxima e do fechamento da semana, né? Foi legal demais. 100,26. De novo, eu trago aqui stops e alvos para fins estatísticos, né? Para quando tiver o sistema lá que me mostre o resultado do mês, a gente tenha como comparar. Tá bom? Mas, então vamos lá. Entrada 6,26, stop 97,99. O alvo 1, 101,79. Alvo 2, 107,15. Alvo 3, 110,45, tá? Galera, considerem fundos imobiliários. Eu sempre falo isso para vocês. Considere fundos imobiliários como uma opção de aposentadoria, tá certo? Considerem isso a longo prazo. A gente tem que ter esse hábito de investir pensando no futuro. Nós não temos esse hábito. O brasileiro não tem, ele é muito imediatista. Coisa que nós precisamos aprender. E eu venho falando isso aqui, ó, há muito tempo para a gente investir nisso, tá? Fiz até um vídeo falando sobre fundos imobiliários aqui. Vou deixar o card para vocês aqui em cima para que vocês possam assistir esse vídeo e entender o que é fundo imobiliário. Tá legal? Fica aqui para vocês assistirem. É um videozinho rapidinho, mas que é bem esclarecedor. Tá legal? Beleza? Vamos nessa então? Eram essas as oportunidades para a semana. Espero que vocês acompanhem, né? Mais do que mostrar para vocês aqui um modelo que a gente faz a avaliação e tudo mais, eu gostaria bastante que vocês anotassem essas ações aí e acompanhassem ao longo da semana. E durante a semana, a gente pode escrever para mim aqui no comentário do vídeo que eu respondo vocês. Marca numa planilha isso que eu fiz aqui, igual eu faço aqui, ó. Põe numa planilhinha, faz assim, ó. Olha lá, ponto de entrada, ponto de stop aqui em vermelho, tá vendo? Ó? O stop em vermelho para saber quanto é que é, alvo 1, 2 e 3, só para vocês terem a noção de como é que funciona isso, e vocês vão acompanhando isso ao longo da semana, tá? Para ver exatamente como é que o modelo se desenvolve. E aí para vocês entenderem também essa questão de movimentação do preço, tá bom? E aí com o tempo vocês vão começando a conhecer mais essa movimentação, entendendo como é que é puxa, o tamanho da pernada quando volta, o tamanho do recuo, médias, enfim, todos os indicadores que a gente acaba avaliando aqui para considerar uma entrada, tá? E se você quiser participar da nossa imersão e mentoria do mês de agosto, já está feito o convite aqui, mas eu vou reforçar. O link está aqui embaixo. Quem quiser é só clicar no link, vai abrir esta página e vocês vão ler todo o programa. Primeira coisa que eu peço para vocês, leiam o programa. Leiam o programa. Tem que fazer sentido para vocês. Leu, entendeu, faz sentido para vocês? Aí se inscreve, tá bom? Pensa que isso não é questão de preço, mas assim, valor. Isso pode mudar a vida de vocês. Eu tenho depoimentos da galera aqui que falam que virou a chave depois que fez o treinamento. Então, não sou eu que estou falando, são os alunos. Tá legal, pessoal? Então, considera aí, se quiser, são 10 vagas no presencial e no online tem mais um montão de vaga. Feito? Vamos nessa, então? Segunda-feira começando. Que vocês todos tenham uma excelente semana, bastante produtiva, bastante positiva, principalmente, né? Que todo mundo consiga fazer excelentes operações. Não alavanquem capital. Quem está começando agora, começa leve. De preferência, começa com swing trade, que são as operações que vão um pouquinho mais longe. Não alavanca capital. Você vai ter que ter o capital necessário para comprar 100 ações. Então, aquela que eu trouxe aqui agora, Domo, né? Ou uma outra lá, no gráfico diário. Qual que foi? A Cielo, R$4. Então, com R$40 você consegue fazer, aliás, com R$400 você consegue fazer uma operação, né? Com um pouquinho você consegue fazer, é para todo mundo, tá, pessoal? Então, opera leve, sem alavancar. Você vai ganhar 10% de 100 ações de Cielo? Ok, mas são 10%. Amanhã depois você vai aumentando o seu capital e você vai entendendo como é que isso funciona, tá? Começa pequenininho para você entender o tamanho das operações, o risco cada vez menorzinho, stop curto, alvo longo, para que vocês entendam como isso funciona, tá bom? E a gente se vê então na terça-feira no nosso
Pílulas de mercado. Tá bom, pessoal? Grande abraço, bom fim de domingo a todo mundo. Fiquem com Deus, até a próxima.